Atenção, emissoras da rede RCR para o toque de 5 segundos. A partir de agora, você acompanha as principais notícias do dia. Jornal Brasil Hoje. Horário de Brasília, pontualmente 7 horas. Bom dia, você que nos acompanha em todo o Brasil nesta sexta-feira, dia 31 de julho, hoje dia de Santo Inácio de Loyola, o fundador da Companhia de Jesus. Eu sou Kleber Moleta. Eu sou o Jorge Teles, bom dia e vamos aos assuntos de hoje. Brasil chega a 2 milhões e 600 mil casos e 91.200 mortes por Covid-19. Crescem os casos da doença entre comunidades quilombolas pelo país. Presidente da Câmara, Rodrigo Maia, faz críticas à nova CPMF. Inscrições para o FIES terminam nesta sexta-feira. Pesquisa revela que mais de 300 padres contraíram a Covid-19. Estes são alguns dos destaques desta sexta-feira. A edição 9.604 do Jornal Brasil Hoje começa agora. Horário de Brasília, 7h01. E o Brasil chegou a 2 milhões e 610 mil casos acumulados de Covid-19. Nas últimas 24 horas foram registradas mais 57.837 pessoas infectadas. Os dados são da atualização diária do Ministério da Saúde e foram divulgados na noite de ontem. Também conforme o balanço do órgão, foram 91.263 vidas perdidas desde o início da pandemia. O painel recebeu 1.129 novos registros em 24 horas. Há ainda 3.591 óbitos em investigação. Ainda de acordo com a atualização diária do Ministério da Saúde, existem 694.744 pacientes em acompanhamento. Outros 1.824.000 pacientes já se recuperaram da Covid-19. A taxa de letalidade, número de mortes pelo total de casos, ficou em 3,5%. A mortalidade, quantidade de óbitos por 100 mil habitantes, atingiu 43,4%. A incidência dos casos de Covid-19 por 100 mil habitantes é de 1.242. Para as comunidades quilombolas, a pandemia tem avançado com força e expõe a situação de vulnerabilidade destes povos. Confira na reportagem de Renata Martins. Entre os quilombolas que vivem nas 6 mil comunidades identificadas, já há confirmação de 3.467 casos da Covid-19 e 138 mortes em decorrência do coronavírus. Os dados são do Observatório da Covid-19 nos Quilombos, da CONAC, a Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, em parceria com o Instituto Socioambiental. Para Bico Rodrigues, coordenador executivo da CONAC, com o avanço dos casos no interior do Brasil, a situação tende a se agravar. É uma luta grande, né? A gente sabe que agora que a doença está chegando no nosso território, este número tende a crescer. A Rejane de Oliveira mora no quilombo de Maria Joaquina, na área rural do município de Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Ela, as filhas e o pai foram infectados. Rejane perdeu a avó para a Covid-19. A dona Uia, considerada uma das mais importantes figuras quilombolas do estado. Ela relata a dificuldade de acesso aos serviços de saúde. Segundo Rejane, das 400 pessoas que vivem na comunidade, 35 tiveram sintomas da Covid-19, mas apenas 6 conseguiram fazer o teste. Meu pai ficou muito ruim, né? Muita gente ficou muito doente, mas não tinha onde testar e nem se consultar. Não teve agente de saúde para vir nas casas para saber. Então a gente aqui está largado e a gente fica com esse vírus sem saber para onde ir. A gente está usando as ervas medicinais. Para o coordenador executivo da CONAC, Bico Rodrigues, a pandemia escancarou a falta de acesso das comunidades quilombolas às políticas públicas. O quilombo Maria Joaquina ainda não é regularizado.
Segundo Rejane, após a pandemia, a comunidade se sente ainda mais vulnerável. As pessoas estão entrando para dentro do território, né, na onde estava vazio, da fazenda. Cada dia mais as invasões estão acontecendo na nossa frente e a gente não está podendo fazer nada porque os órgãos não estão podendo visitar. A crise do coronavírus paralisou as atividades econômicas dos quilombos, já que muitas comunidades trabalham com turismo, artesanato e agricultura e perderam a fonte de renda. Com isso, precisaram recorrer ao auxílio emergencial. Mas Bico destaca que o que parece comum, como um celular, é uma realidade distante para muitos quilombolas. A estrutura dele é muito burocrática, no qual não chegou a atingir a maioria dos territórios quilombolas, porque exige que tenha um número de celular para fazer o cadastramento do auxílio e é um número para cada auxílio. Nós temos territórios onde que não se tem nem energia se a gente for pegar celular. A Coordenação Nacional das Comunidades Rurais Quilombolas tenta derrubar no Congresso os vetos do presidente Jair Bolsonaro ao projeto de lei que estabelece ações para combater o avanço da Covid-19 entre indígenas, quilombolas e demais comunidades tradicionais. Segundo o coordenador executivo da CONAC, entre os temas priorizados que devem retornar ao texto da lei está o que prevê medidas como a visita de equipes multiprofissionais de saúde treinadas para o enfrentamento do novo coronavírus. O Ministério de Direitos Humanos informou que está efetivando as ações para quilombolas por meio do Plano de Contingência para Pessoas Vulneráveis. O plano já distribuiu 289 mil cestas básicas a comunidades e povos tradicionais. Com produção de Marcela Rebelo, da Rádio Nacional em Brasília, Renata Martins. Horário de Brasília, 7h06. Jornal Brasil Hoje. RCR, Rede Católica de Rádio. Os cristãos e as eleições. O Papa Francisco pede a todos que têm responsabilidade política que não se esqueçam de duas coisas: a dignidade humana e o bem comum. A boa política está a serviço da vida e da paz. Cartilha de orientação política da CNBB. Procure na sua paróquia ou comunidade. A Signes Brasil é uma associação católica de comunicação que tem por meta o fortalecimento da paz por meio da comunicação. A entidade é mundial e de direito pontifício, ou seja, é reconhecida pelo Papa. O atual momento é de grave crise na área da saúde. As pessoas do mundo todo estão acuadas e cheias de incertezas frente ao coronavírus. Contudo, além da Covid-19, também existem outras questões sociais que têm agravado a situação da pandemia. Entre eles estão a corrupção, a falta de respeito aos cidadãos e as questões políticas, econômicas e éticas vividas pelos brasileiros. O momento é de união de forças, de garra e de muita responsabilidade com a vida do outro. Afinal, somos muitos e se somarmos em favor da vida, poderemos contribuir para minimizar os efeitos dos tantos problemas vividos na atualidade. Hoje a Signes Brasil tem os seguintes departamentos: Signes Impressos, Signes Rádio, Signes TV, Signes Jovem, Signes Educomunicação e Pesquisa. Temos a filosofia de seguir juntos, ou seja, trabalhar em parceria com outras instituições que têm sonhos e projetos semelhantes aos nossos. Um termo-chave: seguir juntos. Signes Brasil. A comunicação para uma cultura de paz. RCR, Rede Católica de Rádio. As principais notícias da sua manhã estão aqui. Jornal Brasil Hoje, Rede Católica de Rádio. Horário de Brasília, 7h09. Rodrigo Maia, o presidente da Câmara dos Deputados, reagiu mais uma vez à tentativa de recriação da CPMF. Confira com Yuri Hudson. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, voltou a criticar a ideia de reinstituir uma espécie de CPMF para tributar transações eletrônicas. Em uma live junto à Confederação Nacional da Indústria, o democrata foi duro. Disse que a CPMF seria um jeitinho do atual governo. Na quarta, Paulo Guedes voltou a defender o assunto.
Ele e toda a equipe evitam chamar o tributo de CPMF digital, mas defendem que a cobrança seria uma forma de redistribuir a carga tributária e até ampliar a faixa de isenção do imposto de renda. Mas, para Maia, a taxação, ao estilo extinto imposto do cheque, é uma forma de enrolar a população. O presidente vai mandar a proposta? Então encaminha a proposta. Eu estou dando a minha opinião. Não vai passar. Minha opinião. Não é se é CPMF, se é microimposto digital, se é um nome em inglês para o imposto para ficar bonito, para tentar enrolar a sociedade. A minha tese é o seguinte: nós vamos voltar à mesma equação que foi de 96. Nós vamos criar mais um imposto para a sociedade pagar? Para mim é incoerente. Paulo Guedes também aposta na reinstituição do imposto para bancar a desoneração da folha de pagamento para diversas áreas. A medida é até bem vista pelo setor industrial, mas conta com resistência no Congresso. Outros eixos defendidos por Guedes devem ser apresentados nos próximos dias. Entre eles, um possível aumento do limite de isenção do imposto de renda dos atuais R$ 1.900 para cerca de R$ 3.000. Em contrapartida, teria uma redução nas deduções. A área econômica também pensa em uma alíquota maior para os mais ricos e na cobrança de impostos na distribuição de lucros e dividendos. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. Obrigado, Yuri. E termina hoje o prazo de inscrições no processo seletivo do FIES para o segundo semestre de 2020. Luísa Baruffi tem mais informações. As inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, do segundo semestre de 2020, encerram nesta sexta-feira, dia 31 de julho. O candidato pode se inscrever na página do FIES. Nesta edição, serão ofertadas 30 mil vagas. O programa oferece financiamento de vagas no ensino superior em universidades privadas do país, com juros zero para estudantes que comprovam renda mensal de até 3 salários mínimos. E uma outra categoria para estudantes com renda mensal até 5 salários mínimos. O resultado será divulgado no dia 4 de agosto. Para participar, o estudante deve ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio entre os anos de 2010 e 2019. O candidato não pode ter zerado a redação, além da nota média ser igual ou superior a 450 pontos. O programa exige a comprovação de renda familiar. E atenção, os candidatos que não forem selecionados na chamada única do FIES podem disputar uma das vagas da lista de espera. Para inscrições, acesse fies.mec.gov.br. De Brasília, Luísa Baruffi. Horário de Brasília, 7h12. Jornal Brasil Hoje. RCR, Rede Católica de Rádio. Os cristãos e as eleições. No dia das eleições, vote com consciência, responsabilidade e com a certeza de que sua decisão é um gesto de caridade que expressa seu compromisso cristão. A boa política está a serviço da vida e da paz. Cartilha de orientação política da CNBB. Procure na sua paróquia ou comunidade. RCR, por meio da comunhão. Emissoras em todo o Brasil trabalhando de forma colaborativa e utilizando da força criativa do rádio para consolidar e disseminar a comunicação inspiradora nos ideais evangelizadores. Rede Católica de Rádio, fortalecendo a igreja no Brasil. Junte-se a nós. Acesse rcr.org.br. Onde quer que esteja, sou igreja. RCR, fortalecendo a igreja em sintonia com você. Por favor, por favor, por favor, eu não consigo respirar. Por favor, eu não consigo respirar. Cara, você não tá vendo que tem 3 minutos que ele não se mexe? Eu não consigo respirar. Angustiante, né? Esta é a mesma angústia quando se trata de qualquer ação racista. Não dá mais. Não dá mais para respirar esses ares. Diga não ao racismo. Não jogue lixo nas ruas e nem em terrenos baldios. Vem a chuva, o lixo entope as galerias e os alagamentos acontecem. Planeta Terra, nossa casa comum, nossa responsabilidade.
Jornal Brasil Hoje. Jornalismo com responsabilidade. Rede Católica de Rádio. Horário de Brasília, 7h14. E vamos falar agora de cultura. No Rio de Janeiro, um projeto criou um sistema de delivery de leitura no período da pandemia. Carlos Eduardo Bittencourt. Aqui no Rio de Janeiro, está nas ruas o projeto gratuito Livros nas Praças, idealizado pela Corporativa, uma empresa que atua na área de marketing cultural, social e ambiental há mais de 10 anos. A empresa quer estimular o hábito da leitura durante o isolamento social, por meio do empréstimo via sistema delivery de livros. A Corporativa fomenta ações culturais nas comunidades, trabalhando a arte e a cultura como propulsores do desenvolvimento social. O ônibus de biblioteca está circulando desde março com um acervo de mais de 2.000 livros para empréstimo, sendo 50% infanto-juvenil, 20% infantil e 30% de literatura para adultos. O ônibus passou por um processo de higienização e adaptação nesses tempos de pandemia. Este projeto completa 8 anos em novembro, totalizando mais de 300 mil visitantes leitores. Ele também atende o Instituto Benjamin Constant e o Instituto Nacional de Educação de Surdos, com um acervo de 60 livros em braille para adultos, 150 com ilustrações em braille para crianças e 60 livros como fonte ampliada e 20 audiobooks. O sistema delivery de empréstimos de livros continuará em operação até o final do ano. Os leitores podem solicitar títulos por meio da internet, acessando o site Livros nas Praças Delivery. Depois de escolher, a pessoa tem como acessar o WhatsApp 99419-8869, informando o nome ou o código da obra, além do endereço e nome completo. O livro é entregue em casa gratuitamente por um serviço diferenciado dos Correios. Da Rádio Catedral, Carlos Eduardo Bittencourt para a RCR. Obrigado, Carlos. E vamos agora a mais uma reportagem da campanha É Tempo de Cuidar. Bruno Feitosa. A pandemia do novo coronavírus já causou mais de 80 mil mortes no Brasil e uma crise socioeconômica sem precedentes. Nesse cenário, o país volta a ocupar um lugar indesejado no mapa da fome. Integram esse mapa países com mais de 5% da população ingerindo menos calorias que o recomendável. Em 2014, o país já havia deixado essa lista. Agora, a estimativa do Banco Mundial é de que até o final de 2020, o Brasil terá cerca de 7% da população vivendo em extrema pobreza. A ação solidária emergencial da Igreja no Brasil teve início em abril e tem mobilizado a cultura de solidariedade, como relata o assessor nacional da Caritas brasileira, Fernando Zamban. Eu diria que a ação solidária emergencial da Igreja no Brasil, É Tempo de Cuidar, tem 2 vieses. O primeiro deles é operacional, pragmático, é o que a gente vê, ou seja, a arrecadação de alimentos, de itens de higiene, de equipamentos de proteção individual. O segundo viés está relacionado ao resgate de uma cultura de solidariedade e que, com a situação da pandemia, se tornou mais nítida e pulsante na vida de cada um dos cristãos e cristãs do nosso país. Segundo a estimativa do Programa Mundial de Alimentos, com a pandemia, cerca de 5 milhões de brasileiros, número que corresponde ao tamanho de um país como a Noruega, devem passar a viver em extrema pobreza. Com esse acréscimo, o país vai abrigar 15 milhões de pessoas em extrema pobreza. As iniciativas não deixam dúvida, é tempo de cuidar. Em 4 meses de ação solidária emergencial, a Igreja no Brasil já conseguiu ajudar milhares de pessoas. O Fernando Zamban traz um balanço desses números. Estamos falando, portanto, da maior ação de solidariedade da história recente da Igreja no Brasil. E como a gente sabe disso? Porque muitas pessoas estão fazendo um esforço muito grande de registrar e sistematizar os resultados obtidos com as ações solidárias emergenciais nas suas comunidades, paróquias e dioceses. Os registros ajudam a tomar decisões sobre o andamento da ação solidária emergencial
e estimulam novas pessoas a fazerem gestos concretos de solidariedade em favor das pessoas que mais precisam da nossa ajuda nesse momento. Dioceses de todo o Brasil estão mobilizadas para ajudar a quem mais precisa. Os registros no site da CNBB apontam que essa é uma das maiores ações de solidariedade já realizadas pela Igreja no Brasil, como destaca o assessor da Caritas brasileira. A ação solidária emergencial da Igreja no Brasil, É Tempo de Cuidar, já registrou 535 ações em 124 dioceses do nosso país. Foram mobilizados quase 4 mil toneladas de itens alimentícios, 438 mil unidades de alimentos prontos para consumo foram entregues, 267 mil kits de higiene e limpeza coletados, 212 mil equipamentos de proteção individual distribuídos e 278 mil peças de roupas e calçados entregues às populações mais necessitadas do nosso país. Com isso, alcançamos mais de 680 mil pessoas beneficiadas com esta ação em todo o território nacional. A ação solidária emergencial É Tempo de Cuidar segue mobilizando a solidariedade de pessoas e comunidades em todo o Brasil. É possível doar alimentos, itens de higiene ou fazer uma doação financeira. Para mais informações, acesse o hot site cnbb.org.br/Tempo de Cuidar. A série É Tempo de Cuidar é uma produção da Rede de Comunicadores da Caritas Brasileira e da CNBB. Jornal Brasil Hoje. Você conhece as vantagens de ser um associado da Signes Brasil? O associado da Signes participa de uma grande rede de comunicação para uma cultura de paz e comunhão eclesial. As emissoras de rádio associadas à Signes podem transmitir a programação jornalística gerada pela RCR, como o Jornal Brasil Hoje, boletins, entre outros conteúdos que estão disponíveis nos sites rcr.org.br e signes.org.br. Os associados também têm contrato de streaming e plataforma de site com preços diferenciados, entre outras vantagens. Seja um associado da Signes Brasil, a Associação Católica de Comunicação, entidade reconhecida pela CNBB, filiada à Signes Mundial e Signes América Latina e Caribe. Signes, Associação Católica de Comunicação, animando e congregando profissionais e meios de comunicação católicos e de inspiração cristã do Brasil. Saiba mais em signes.org.br. Fidelidade aos valores do Evangelho, respeito à vida e à dignidade humana, postura ética nas práticas religiosas, contribuição com a educação, cultura e cidadania, espírito de solidariedade, comunhão e partilha, inovação tecnológica, responsabilidade socioambiental. Estes são os nossos valores. RCR, fortalecendo a Igreja no Brasil através das ondas do rádio. Sabe aquela notícia que você recebeu num grupo ou aquela informação postada nas redes sociais que você ficou na dúvida? Não passe adiante. Confira a autoria do texto, observe a data em que a notícia foi publicada, cheque as fontes e busque informação no seu veículo de confiança. As principais notícias da sua manhã estão aqui. Jornal Brasil Hoje, Rede Católica de Rádio. Horário de Brasília, 7h23. Conexão CNBB. Você conectado com as notícias da Igreja Católica no Brasil. E temos agora a participação, direto de Brasília, ao vivo, de Bruno Feitosa, trazendo informações da CNBB. Bom dia, Bruno. Bom dia, Kleber. Bom dia, Jorge, e todos os nossos ouvintes. Bruno, vamos começar falando sobre o lançamento da identidade visual e dos subsídios para o Dia Nacional da Juventude, o DNJ, que contará com uma live com a participação do Bispo de Valença, no Rio de Janeiro, Dom Nelson Francelino Ferreira. Fale mais para a gente sobre o conteúdo dessa live. Kleber, o lançamento vai ser na próxima quarta-feira, dia 5 de agosto, às 8h30 da noite, no canal dos Jovens Conectados no YouTube. Essa vai ser uma live. Nessa live, o presidente da comissão, Dom Nelson,
ele vai refletir o tema do DNJ deste ano, que é Fraternidade e Vida, Dom e Compromisso, inspirado aí pela campanha da fraternidade, e o lema ouviu juntos com eles e caminhou, né? Versículo da passagem dos discípulos de Emaús. O DNJ vai ser celebrado no dia 25 de outubro, mas apesar da data ser fixada pelo calendário da comissão, cada diocese escolhe o melhor momento para fazer essa celebração, né, no segundo semestre de cada ano, considerando aí a realidade local. Esse ano o DNJ também vai ser diferente, né, de todos os outros eventos que estavam programados por causa da pandemia do novo coronavírus, já que estamos impossibilitados aí de realizar eventos presenciais, ter aglomerações. Então, esse ano não vai ter aquele tradicional encontro dos jovens nas dioceses, como acontece todo ano. Né, o Dia Nacional da Juventude surgiu em 1985, né, Ano Internacional da Juventude, aí celebrado pela ONU, como uma atividade permanente da CNBB, que é realizada nas dioceses de todo o país, no momento, né, uma reunião dos jovens, onde, né, os jovens podem refletir um pouco, né, não só sobre a juventude, mas também a juventude e a evangelização. Bom dia, Bruno. Aqui é Jorge Teles. Já que estamos falando de live, vamos falar também sobre o tema da live do JBH de hoje, às 16h. Nesta semana, a Comissão Nacional de Presbíteros apresentou um levantamento que aponta mais de 300 casos de padres que foram acometidos pela Covid-19 no Brasil. Dados, infelizmente, daí que a gente não gostaria de dar, mas esse boletim foi divulgado pela Comissão Nacional de Presbíteros, né, um organismo vinculado ao CNBB, e registra aí mais de 340 bispos, exatamente 347 padres diocesanos contaminados com o novo coronavírus. Desses, 21 perderam a vida por complicações da Covid-19. Os dados foram consolidados com base em consulta aos 18 regionais da CNBB. No levantamento, o Regional Norte 2 da CNBB, que abrange aí os estados do Pará e Amapá, é o que mais contabiliza infecções de padres por coronavírus, 58 casos confirmados e 6 mortes. Em segundo lugar, está o Regional Nordeste 2, que abrange aí os estados do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas. Foram contabilizados 57 padres infectados e 3 mortes. O Regional Sul 1 da CNBB, que abrange aí o estado de São Paulo, ocupa o terceiro lugar nesse ranking em número de infectados, com 38 padres. Já o número de mortes corresponde a apenas um caso. Dos 18 regionais da CNBB, apenas o Regional Oeste 1, que abrange aí o estado de Mato Grosso do Sul, não teve registro de padre infectado pela Covid-19. Esse relatório da Comissão Nacional de Presbíteros também traz o número de bispos que testaram positivo para a Covid-19. Os dados já haviam sido confirmados pela CNBB no dia 20 de julho. 9 bispos testaram positivo para a Covid-19 e 2 morreram. O levantamento completo está lá no cnbb.org.br. Um bom dia para vocês. Semana que vem eu volto e mais tarde tem live sobre esse assunto. Obrigado, Bruno. Um bom dia para você também. Bruno Feitosa, que apresentou de Brasília o Conexão CNBB de hoje. E vamos reforçar o lembrete, né? Todas as sextas-feiras, o Jornal Brasil Hoje promove uma live nas redes sociais da Rede Católica de Rádio. E o tema da live de hoje é Entre o Risco e a Missão, como a pandemia impactou a vida dos padres no Brasil. E como já foi falado no quadro Conexão CNBB, a conversa será baseada no levantamento realizado pela Comissão Nacional de Presbíteros sobre os padres que tiveram diagnóstico de Covid-19. Nossos convidados hoje serão o presidente da Comissão Nacional de Presbíteros, Padre José Adelson da Silva Rodrigues, e Padre Yuri Ribeiro dos Santos, ele que é secretário desta comissão. A transmissão acontecerá às 16 horas no Facebook da RCR e em @Rede Católica de Rádio. Divulgue, assista, participe enviando perguntas e comentários. Jornal Brasil Hoje. E esta edição do JBH fica por aqui. Os trabalhos técnicos foram de Denis Santos. A apresentação foi de Jorge Teles e Kleber Moleta. A direção de jornalismo é de Alessandro Gomes. Edição
Cléo Nascimento. A produção e a geração do conteúdo, Rede Católica de Rádio e Rádio Cultura FM de Guarapuava, no Paraná. Outras notícias você confere no site rcr.org.br. Para você um bom dia, um bom fim de semana. Se puder, aproveite em casa com a família. Nós voltamos na segunda-feira. Até segunda. Rede Católica de Rádios. Jornal Brasil Hoje. A Rádio Cultura caminha para os seus 50 anos no ar.